Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E eu tava dando uma olhada nas anotações que eu deixo, né? Que sempre que eu tô vivendo a minha vida e aparece alguma ideia na minha cabeça, alguma coisa que ou eu poderia falar, ou eu quero pesquisar mais antes de falar, eu anoto, seja no meu telefone ou no meu computador, para eu depois estar consultando e ver o que eu posso estar gravando num programa, né? E daí um assunto que eu encontrei que faz um bom tempo que está anotado e eu simplesmente esperei um momento qualquer para falar a respeito dele e eu acho que vai ser hoje, que é um tema que eu não tinha certeza, eu já tinha abordado alguma vez, mas eu tenho quase certeza que eu não falei nunca, esse aqui é inédito, quem diria, que é a liberdade sexual no Brasil, né? Isso aqui é um bagulho assim, totalmente assim, vindo diretamente da minha cabeça, da minha mente. Não sei se tem artigos escritos na internet por outras pessoas, por especialistas, por sociólogos, não sei como é que funciona. Então eu tô aqui falando da minha própria interpretação de como isso funciona, sabe? E que nem eu já comentei que várias vezes eu acredito que ser brasileiro, viver no Brasil, te coloca numa perspectiva interessante com relação ao resto do mundo, para tu olhar para os outros lados, refletir e se questionar. E uma das coisas que eu acho muito interessante sobre a nossa cultura e que eu acho que é um dos pouquíssimos casos que talvez o Brasil esteja mais perto de uma conduta cultural e social ideal do que o resto do mundo, eu diria, inclusive, entendeu? Talvez assim o melhor do mundo. Vou botar na possibilidade, né? Que é essa questão da liberdade sexual, né? E como sempre, eu tenho noção de que é um assunto, né, com várias camadas, com muitos lados diferentes para ser expostos, e eu vou tentar sintetizar a maioria deles aqui nesse programa. Eu não sei quanto que isso vai levar, mas vai ser algum tempo. Então vamos lá, vamos primeiro começar dizendo que eu tenho certeza que aqui o jeito que funciona a estrutura social em relação a relacionamentos amorosos e conjugais aqui no Brasil não é perfeito. Eu sei que tem assédio, eu sei que tem abuso, eu sei que tem coisas ruins e tortas e absurdas, né? Mas o ponto é que, comparando a todos os outros exemplos que eu já vi por aí, eu posso dizer que aqui no Brasil tá um pouco melhor. E o que eu quero dizer com liberdade sexual? Liberdade sexual realmente é o seguinte, digamos que na minha opinião, um país que tem uma maior liberdade sexual é que a vida sexual do indivíduo não altera a vida dele na sociedade, entendeu? Basicamente, isso daí pra mim que é um país com maior liberdade sexual. É se a pessoa transa ou deixa de transar, ou com quem ela transa, isso torna-se um fator relevante para essa pessoa viver em grupo, para arrumar ou perder o emprego, enfim, de ocupar os espaços públicos, como que isso vai ser lidado, enfim, na sociedade, entendeu? Então, para mim, isso daí é um país que tem uma liberdade sexual maior, que as pessoas podem transar ou não, elas têm direito de tomar a sua decisão, de ter essa escolha individual, digamos assim, e isso não vai impedir ela de ocupar os espaços e lidar com as situações, entendeu? Então, obviamente que eu sei que isso não é assim tão fácil assim no Brasil, mas agora eu quero dizer que aqui no Brasil é um país que há a possibilidade da pessoa não ter uma vida sexualmente tão ativa assim, e eu sei que tem pessoas que são assim, que as pessoas sofrem preconceito, sofrem até. Eu posso até dar um exemplo, assim, que quando eu era jovem, eu já comentei um pouco assim a respeito de como eu acredito que quando eu era criança, eu era muito assim, incentivado, coagido, influenciado a tentar perseguir o sexo feminino antes da hora, antes de eu ter um desejo sexual por mulheres, eu já estava perseguindo elas porque eu sentia que eu deveria fazer isso, né? E eu sei também que quando eu era adolescente daí, e eu comecei a desenvolver uma maior, assim, vontade de tentar me relacionar com mulheres e dar em cima delas, depois me envolver com elas emocionalmente ou sexualmente, pelo menos, sabe? Quando eu comecei a chegar nessa fase daí, eu tentei, assim, incentivar outros rapazes que hoje em dia, quando eu olho pra trás com maior conhecimento, eu penso, putz, eu acho que provavelmente esse meu amigo daí, ele era diferente com essas questões sexuais, ele poderia ser uma pessoa demissexual ou assexual, e eu tava reproduzindo algum bagulho que eu não concordava, então eu posso ter sido, né? Sem ser a minha intenção, acabei sendo uma coisa escrota pra uma pessoa que era querida pra mim, que era importante pra mim, né? Eu consigo fazer essa espécie de autocrítica. Então, sim, eu entendo que um homem que não quiser transar tanto quanto outros homens, assim, ele pode ser desincentivado, ele pode ser coagido, né? Ele pode ser, né, humilhado de modo geral pela sociedade, né? E pra mulher também, eu não sei se a mulher casta, de modo geral, ela sofre ataques, mas deve ter gente também que ataca ela também, entendeu? E ao mesmo tempo também que eu sei que a pessoa ativa muito sexualmente, o homem, honestamente, eu acho que meio que é um mito, sabe? Eu não conheço muitas pessoas. Tipo, pode ter, assim, uma minoria de pessoas no Brasil mesmo, assim, tipo assim, que teria uma espécie de preconceito por um homem que é muito sexualmente ativo, entendeu? Alguém que realmente, eu vou desvalorizar esse homem porque eu sei que ele é sexualmente ativo, sabe? Mas
Agora, com mulher, a gente sabe sim, que tem muito preconceito, sim. Claro que tem muitos homens e mulheres também que são preconceituosos e vão julgar, vão recriminar. Então, o que eu tô fazendo assim não é nem falar que é certo ou que é errado, entendeu? Esse que é o ponto da liberdade sexual. É a pessoa em si, enquanto indivíduo, olhar para suas necessidades sexuais, entendeu? Isso não tem nada a ver com ser fiel e infiel, entendeu? Eu tô falando de liberdade sexual, de estar solteiro, digamos assim. Imagina eu tô falando de pessoas solteiras, entendeu? Infidelidade é outro assunto que eu já abordei num programa sem contexto há pouco tempo atrás, entendeu? Tô falando da pessoa solteira escolher se quer transar ou não e com quem vai transar, sob suas condições, entendeu? Isso é uma liberdade sexual. Então, comparado a todos os outros países que eu conheço, eu acho que o Brasil tá na frente dessa competição. E porque, pelo que eu sei, ainda é muito pior, sabe? Eu vou dar algum exemplo assim, o Oriente, sabe? O Oriente é um lugar que eu posso dar exemplo de que eu acho que lá é um lugar que tem baixíssima liberdade sexual e eu não acho que é o adequado, sabe? Eu não acho que é o adequado, será que eu deveria ter falado isso? Eu não acho que é o ideal, entendeu? Eu acho que várias dessas culturas que eu já observei, assim, aí eu não vou falar, tipo assim, descrever ponto a ponto desses lugares, sabe? Se vocês querem saber do que eu tô falando, pesquisa como é que é, assim, relacionamentos amorosos, assim, entendeu? Ou até encontros, esse tipo de coisa. Basicamente, isso daí não acontece nesses países, assim, orientais, ou é muito mais polêmico, sabe? As pessoas também têm muito mais, assim, preconceito até na forma que as pessoas se vestem e tudo mais, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Eu vou dar antes de eu trazer esse debate aqui, eu vou falar sobre outros exemplos de outros lugares, né? Aí, claro que tem outros lugares do mundo, alguns que eu sempre cito como exemplo, assim, sabe? Tipo, Oriente Médio, todos esses lugares, assim, todos os lugares, mas a maioria dos países com em sua maioria muçulmanos, eles vão ter muito, assim, coisas que são... Não dá nem pra entrar nesse assunto, sabe? Não dá nem pra falar... Nem podemos falar de liberdade sexual em países onde as mulheres não têm direitos, sabe? Iguais, entre aspas, igual aos homens, né? E daí quando a gente leva para outros países, mesmo vamos falar, assim, por exemplo, assim, a Europa, sabe? A Europa também, eu acredito lá que eles têm uns problemas, pelo que eu ouço desse tipo de relato, que lá, tipo assim, numa tentativa de criar uma sociedade que comete menos abuso, entendeu? Menos assédio, o que a gente vê é que gerou uns efeitos colaterais que basicamente interações humanas começaram a se tornar muito estranhas, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem bem do que eu tô falando, assim, sabe? Sobre uma questão assim, cultural. Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês devem ser... Tem gente que gosta de festa e tem gente que não gosta de festa, né? Vocês que estão me ouvindo aqui. Então, eu devo imaginar que se vocês não são o tipo de pessoa que gostam de ir pra festas assim, sabe? E daí quando eu digo festa, é qualquer tipo de festa diferente, sabe? Seja uma festa paga pra ouvir funk, ou pagode, ou música eletrônica, ou festa de rock também, sabe? Ou, né, festa rave também, ou festa na casa de alguém, as famosas sociais, entendeu? Tem gente que gosta de festa, tem gente que não gosta de festa, tem gente que gosta de aglomeração, tem gente que não gosta de aglomeração. Mas meio que a gente aceita que essas coisas existam, tem gente que escolhe participar, tem gente que se sente bem, tem gente que aguarda por esses dias. A gente tem esse tipo de noção na nossa cabeça. E também a gente tem esse tipo de noção de que pode acontecer nesses espaços e também pode acontecer muitas coisas que não são legais, né? Que são assédio, que são abuso, que são gente se passando por causa de bebida, por causa de droga ou simplesmente por falta de noção de conduta social, sabe? Então, tem todo esse negócio daí. Só que agora, pelo que eu vejo, assim, vários dos países europeus está realmente construindo assim, uma cultura que praticamente de não rolar interação entre os gêneros, sabe? Praticamente, assim, o máximo que as pessoas fazem é perguntar se a pessoa quer falar contigo e passar um contato para depois fazer um contato virtual à distância, sabe? Chegou a esse ponto lá. E quando eu penso nisso, assim, de um ponto de vista, assim... Olha, e eu não sou um cara. Eu, Renan, não sou um cara de festa, entendeu? Eu não sou um cara que gosta, assim, de frequentar esses. Tipo, não é que eu não gosto, mas é o tipo de coisa que pra mim, olha, pra eu ir num evento, assim, de uma festa dessa, é raramente eu ter que estar num momento muito específico da minha vida que eu quero, não é um bagulho que eu quero participar normalmente, sabe? Eu sou muito mais adepto de sociais, entendeu? Festas, assim, dentro de casa de pessoas e que eu vou poder conversar, por exemplo, do que festas pagas, honestamente, sabe? Não é meu estilo. Mas ainda assim, eu entendo que tem gente que gosta de frequentar e quando eu penso assim num ambiente de festa onde as pessoas, sabe, elas querem tanto evitar o assédio que o jeito que a sociedade se adaptou é se quer fazer contato em público por esse tipo de situação, sabe? Eu não vejo isso como necessariamente evoluído, sabe, gente? Quando eu penso nisso, eu penso, eu acho que é meio triste, sabe? É meio deprimente. Então, se é assim que a sociedade vai viver, quem sabe nem deveria existir festa. E não que festa exista só pra gente se conhecer e beijar na boca. Não é isso que eu tô falando, mas eu quero dizer que também não acho que tem que chegar ao ponto de rolar esse tipo de comportamento tão
distante, entendeu? E isso dentro do bagulho das festas é só um exemplo, pra vocês imaginar. Se a pessoa numa festa, que é o lugar que supostamente é onde vocês deveriam estar indo se conhecer e poderia ter uma maior interação, imagina como é que essas pessoas interagem na sociedade, sabe? Provavelmente nesses países que tem esse tipo de conduta tem menos assédio, tipo assim, de um homem assobiando uma mulher na rua, provavelmente sim, entendeu? Mas, né, eu quero dizer que na busca por encontrar essa falta de assédio, eu acho que a gente pode trilhar um caminho que ao mesmo tempo a sociedade não se torna tão... eu não sei o termo ideal, sabe? Eu não quero partir para termos, tipo assim, frígido e tudo mais, mas é que também para começar tem essa outra questão, sabe? O brasileiro é visto como um povo, assim, apelando para os clichês, assim, estereotipados, é o povo, assim, caliente, sabe? É assim que as mulheres brasileiras são vistas, e elas também são vistas como fáceis, entre aspas, e eu entendo que isso não é legal, eu não entendo que mulheres gostam de ser enxergadas como fáceis, assim, embora tenha mulheres também que simplesmente não se importam de ser taxadas de porra nenhuma, porque elas não ligam, né, pro jeito que a outra pessoa vai definir ela. Mas a mulher brasileira tem essa imagem, o homem brasileiro também tem a imagem de ser o cara mais comunicador, mais desenrolado. É aquela velha história de que assim, até um brasileiro que aqui dentro do Brasil é um introvertido, comparado ao grande mundo, ele tende a ser visto como um extrovertido, né? Porque ele se acostumou a viver com o brasileiro, interagir com o brasileiro, e todas essas questões assim. E tem toda essa questão também de que faz as pessoas, o que faz muitos gringos se apaixonarem pelo Brasil, além das pessoas brasileiras, sabe? Tipo, honestamente, sempre que eu vejo pessoas que vêm morar no Brasil, várias vezes é porque casaram com brasileiros. Então tem muita gente, tem pessoas que se apaixonam por mulheres brasileiras, tem gente que se apaixona por homens brasileiros e vem morar com eles aqui, mas esses gringos que vêm pra cá e falam bem do nosso país, quase todos eles recorrem pra essa questão cultural, sabe? E não necessariamente de beijar na boca, mas assim, de ser mais... ter mais contato, sabe? Pessoas que vão na tua casa, te visitam, que conversam contigo, que rola esses momentos assim que várias dessas pessoas falam, olha, lá fora não rola, tipo assim, na Europa não vai acontecer de alguém falar, vem aqui em casa, vamos passar uma noite junto, sabe? Vamos ver um Netflix, assim, sabe? O famoso Netflix, que aqui no Brasil a gente, tipo, a internet sabe muito bem do que está sendo falado, entendeu? Então daí, só para deixar bem claro, o que eu tô falando aqui não é sobre pregar promiscuidade, dizer que as pessoas têm que transar bastante com todo mundo. Foi o que eu falei, é sobre a pessoa poder escolher se ela quer ou não, e se a pessoa fazer uma relação sexual, isso não se tornar tabu, entendeu? Isso não se tornar motivo de discussão, de polêmica, de coisa que os outros querem se intrometer, sabe? Então, por isso que eu digo assim, o Brasil, eu acredito que tem uma liberdade sexual muito grande, sabe? É outra coisa até que, tipo assim, eu acredito assim que não, e só eu vou deixar bem claro que isso aqui que eu vou falar aqui não é uma questão de que as mulheres daqui têm que estar gratas por viver aqui no Brasil e não reclamar dos problemas que tem aqui, entendeu? Eu acredito que a gente tem que mudar ainda coisas no Brasil. Nada disso que eu falei aqui é pra justificar e manter os assédios, os abusos, as coisas absurdas, mais absurdas, tipo assim, aquelas que acontecem com menos frequência, que são casos mais absurdos, e aqueles que acontecem com maior frequência, que são coisas normalizadas, sabe? Eu sou super a favor de modificar essas coisas assim, entendeu? Só que agora, na busca por isso, eu não acho que a gente tem que se tornar um país assim, aos moldes dos europeus e não aos europeus, sabe? A América do Norte também é a mesma coisa. As pessoas falam que, assim, muita gente que viajou pelo mundo inteiro fala que fica no Brasil, porque o Brasil é assim, entendeu? O Brasil é diferente, é um lugar assim que as pessoas têm essa liberdade, é verdade que muita gente se identifica, entendeu? Por isso que eu falo que nem é uma questão assim de ser de caráter, não isso, aquilo, porque tem várias pessoas que não cresceram no Brasil, vêm pra cá e, tipo, começam a conhecer, tipo, assim, tá, então aqui é um lugar que as pessoas podem se falar, e se elas quiserem se tocar, elas se tocam, se elas quiserem se beijar, elas se beijam, e depois disso não, sabe, não vira um estigma, sabe, não é um bagulho que demora, sabe, 3 meses pra poder sair com uma pessoa, sabe, então tem todas essas questões, assim, o lance, assim, das roupas, tá, mas o que eu queria dizer é que o bagulho que eu ia falar do lance das mulheres, que elas têm que criticar, assim, mas é que aqui no Brasil, eu diria que a maioria das mulheres aqui, nessa questão, assim, de liberdade sexual, elas têm maior liberdade sexual do que as mulheres ao redor do mundo, sabe? Eu imagino que aqui uma mulher consegue mais facilmente, não que seja garantido, não que seja fácil, não que não tenha problemas e pessoas que vão falar coisas escrotas pra ela, mas eu acredito que aqui no Brasil a mulher consegue mais facilmente uma certa autonomia sexual do que em certos países que, em primeiro lugar, ela simplesmente não pode, né? Tem países que, por lei, a mulher não pode tentar ter liberdade sexual nenhuma, porque não deixam, e vários outros lugares, tipo assim, pô, a Índia, sabe?
É aquela coisa, sabe? Não que o Brasil não tenha machismo, não tenha os seus próprios problemas para lidar, mas sexualmente falando, eu acredito que uma mulher aqui no Brasil, a maioria das mulheres brasileiras, terão uma liberdade sexual maior do que mulheres na Índia, sabe? E o mesmo vale para a Europa, o mesmo vale para todos os lugares do mundo. Eu não sei pensar assim, sabe? Talvez tenha alguns países específicos que eu não conheço muito, eu não tenho muitas informações a respeito, e que lá é mais tranquilo ainda para a mulher escolher se ela quer ter parceiro sexual ou não, e a interação humana ela funciona de uma forma mais fluida. Mas é que esse meu pódio mental de liberdade sexual é devido a essas questões assim, da cultura mesmo, entendeu? Que a Europa, de modo geral, acho que tá muito estranho, sabe? Eu não conheço, assim, detalhadamente, mas todos os países europeus que eu vejo mais ou menos como é que funciona, seja a França, os países escandinavos e, de modo geral, assim, a Alemanha, sabe? Esses países, assim, que são famosos, as pessoas falam muito bastante, sabe? Todo mundo comenta que é assim que funcionam as coisas lá, assim, não é um país muito, assim... Hoje em dia, principalmente, sabe, todo esse lance de cancelamento, de denúncia, com esse lance de assédio e tudo mais, sabe, que eu falei, em parte são avanços civilizatórios, mas eu acho que em parte a sociedade se adaptou de uma maneira meio estranha. Tanto é que tem várias pessoas que quando eles chegam num lugar do mundo que as coisas funcionam diferente, eles se sentem aliviados, né? E daí outra coisa que eu ia falar, tipo, questão de roupa também, sabe? Outro assunto interessante, sabe? Tipo, aqui no Brasil eu acredito que as mulheres são é um dos países que as mulheres são mais pioneiras para poder discutir sobre esses negócios de indumentária, de como se vestir, se é certo ou se é errado, se é um direito do... Tipo, se é um direito, não. Eu sei que é um direito delas se vestirem, mas eu quero dizer que, tipo, para mim esse não é um ponto de debate, mas eu quero dizer que as mulheres que começaram a levantar esses debates aqui e elas tiveram que ouvir um monte de coisa no meio do caminho, né? E depois de tempo muita gente aceitou, tipo, tudo bem, a mulher pode se vestir como ela quiser e quem problematizar o corpo dela, tipo, isso não justifica ser um assédio. E tem várias outras questões assim de colégio, sabe? Sempre tem aqueles debates, qual a roupa ideal para uma escola, né? Se colégio tem que ter uniforme ou não. Abre um monte de debate nas discussões, mas eu quero dizer que aqui no Brasil provavelmente vai ser um dos lugares do mundo que a mulher tem maior opção de escolher se vestir de uma forma, e mais uma vez, não que ela vá sofrer assédio, não que ela não vá sofrer assédio, não que todos os homens sabem se comportar perto de uma mulher que se veste de qualquer forma e não vai utilizar a vestimenta dela como critério para julgar ela, recriminar os comportamentos dela e as condutas dela. Eu tô totalmente ciente disso. Mas quer dizer que aqui, pelo menos, tu tem essa opção, entendeu? Aqui no Brasil, pelo menos, a mulher pode botar a roupa dela que ela quiser. E se ela ser assediada, ela pode mandar o cara longe. Agora, tem certos lugares do mundo que a mulher sequer tem essa opção de se vestir como ela quiser. Não é um lugar que ela pode. Em alguns lugares, nem questão de lei. Tipo assim, usando mais uma vez o Oriente, sabe? O Oriente como critério, assim, tu não vai ver no Japão, na China, em qualquer lugar do mundo, a mulher se vestir com uma liberdade que a brasileira tem, sabe? Isso não vai acontecer. Aí nessa questão da roupa, eu acredito que em outros lugares do mundo vai ficar mais tranquilo, sabe? Acho que, por exemplo, assim, nos Estados Unidos é mais tranquilo assim e tal. Uma mulher também vai se vestir. Não acredito que seja idêntico os padrões de se vestir igual aqui no Brasil, né? Todos os lugares têm suas questões regionais, assim. Mas acredito que pode ter coisas que se assemelham e tudo mais lá. E E rola dessa forma. E na Europa também não tem muita noção de tendência, mas tem muito a questão do clima e tudo mais, né? O Brasil tem toda a questão de ser um lugar tropical, não que não faça calor no resto do mundo, não que não tenha praias em vários outros lugares do mundo, né? Mas eu realmente acho que nesse ponto, cara, só para concluir essa situação toda aqui, que é muito hipotética, muito teórica, sem dados, só reflexões vulgares sobre as culturas e as cidades que eu conheço, que eu tenho... Conheço não, sei, nossa, como eu sei muito, mas que eu já ouvi falar, que eu fui recolhendo informações ao longo da minha vida, e são essas as definições que eu tenho nesse presente momento, sabe? Eu acho que isso daí realmente pode ser um lugar que o Brasil pode ser uma referência, e no caso de referência, que a gente pode aprimorar ainda isso, e depois até exportar para os outros lugares do mundo, sabe? Eu acho que aqui no Brasil realmente sim... Pelo ambiente que o Brasil tem, eu acho que mulheres diversas aqui no Brasil, de diversas áreas, podem alcançar, assim, uma posição de destaque mesmo e pregar uma visão de liberdade, não só necessariamente... E que, mais uma vez, liberdade sexual, não estou falando que é para as pessoas... as mulheres têm que transar o tempo inteiro com todo mundo, não, entendeu? Mas é o fato de que se ela quiser transar, ela vai transar e ela não tem que ser diminuída por isso. E a mulher que quer escolher não transar, ela também pode escolher não transar e tá de boa, sabe? Então... eu acredito que essas mulheres podem exportar essa noção até para outros lugares do mundo, porque se for o contrário não vai acontecer, sabe? Se for esperar por pessoas assim mulheres da cultura oriental pregar uma liberdade sexual feminina, eu acho muito difícil lá, eu acho que lá é muito mais assim
japonesas, chinesas, coreanas, elas são ainda muito mais vítimas de uma cultura patriarcal, que é muito mais difícil de ver esse tipo de ícone acontecendo por lá, sabe? E meio que nos outros lugares do mundo já tem, tipo, não que aqui no Brasil não tem ainda, sabe? Já não tem essas figuras. Já existem mulheres que estão fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu quero dizer que aqui a gente pode mostrar coisas que pro resto do mundo realmente, pra eles seria novidade, sabe? Seria chocante, seria um monte de coisa que as pessoas iam ficar assim, caralho, é assim que as coisas vivem lá no Brasil, e que nem eu falei, né, eu entendo que tá longe de ser perfeito, tá longe de ser ideal, mas é que o ponto é que não tem nenhum lugar do mundo ideal, sabe? Não tem nenhum lugar do mundo que eu acho que exista uma liberdade sexual, tipo assim, que eu diria assim, nossa, essa tá muito boa, esse lugar aí tá perto da perfeição, sabe? Eu acredito que existem os dois extremos, sabe? Os dois extremos não. Eu nem sei se existe algum país que é tipo assim, o extremo da libertinagem, sabe? Que as pessoas não têm menor. Tipo assim, as pessoas não têm nenhum pudor e tudo é sexo e ninguém casa e tudo mais. Acho que não existe esse exemplo assim, sabe? Mas quando eu olho para as outras culturas, eu vejo assim, né? Alguns lugares ainda mais patriarcais, para não falar dos lugares que simplesmente a mulher não tem nem direito, não tem nem dignidade, né? E quando traz para outros lugares assim, civilizados aqui da volta, sabe? Aí eu não, os outros países da América Latina, sabe? Eu não vou dizer assim, eu não sei se no Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, a liberdade sexual é maior ou menor do que aqui, né? Mas culturalmente nesses países assim o machismo também é bem alto, sabe? E né, eu não tenho muitos referenciais mesmo desses países para dizer se eles podem ser algo diferente do. Tipo, eu tenho muito mais noção do que as pessoas acham das pessoas brasileiras, dos homens brasileiros, das mulheres brasileiras. Então eu sei que nós temos esse referencial de ser um povo com liberdade sexual. O mundo nos percebe assim, é o que as pessoas costumam falar, né, das nossas pessoas. E né? E quando eu vejo, por exemplo, assim, América do Norte, entendeu? Eu não acho que os Estados Unidos está melhor do que nós nessas condições, entendeu? Eu não acho que as mulheres de lá estão necessariamente mais com maior liberdade na hora de escolher se vão ter uma vida sexual e como que elas vão ser tratadas depois de ter essa vida, sabe? Então eu não posso dizer que lá tá melhor do que aqui, né? E a Europa é a mesma coisa. A Europa, que eu falei, tem toda essa cultura que, né, nessa busca do combater os assédios, tanto virtuais quanto na prática, a sociedade meio que se tornou, né, meio frígida, meio que cheia de nome-toques, meio que, sabe, colocou diversas barreiras antes de rolar uma interação humana, sabe? E isso estourou um novo normal para eles. Eu acho que o Brasil tem que lutar para conseguir diminuir o assédio, diminuir o abuso, diminuir realmente assim, mudar padrões culturais tortos do passado, endireitar eles, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar para encontrar um lugar que, tipo assim, as pessoas conseguem se relacionar sem ter tanta assim, necessidade de haver assim mediação, sabe? Ao ponto de que, como eu falei, as pessoas não se sentirem nem confortável para, se eu não vou tentar puxar um assunto com uma pessoa no espaço público, porque só o fato de eu tentar puxar um assunto com uma pessoa no espaço público pode ser visto como uma tentativa de assédio, sabe? Ou um importúnio de uma certa forma. Eu acredito que quando chega nesse ponto da sociedade foi um pouco longe demais e as interações humanas estão sendo um pouco problematizadas, sabe? Na busca por um controle, vocês acabaram deturpando um pouco do que é que vem a sociedade, sabe? Eu acho que tem que ter uma certa liberdade, né? Mas ao mesmo tempo que eu sei que as pessoas têm que ter uma responsabilidade para poder usar essa liberdade sem afrontar a liberdade do outro. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto, que eu vou ficar me repetindo, mas se vocês nunca pensaram a respeito, eu convido vocês a refletir sobre esse assunto e tudo mais. Eu realmente acho que esse é um dos poucos pontos que o Brasil pode ser um expoente, sabe? Aqui nós podemos, tipo, aos trancos e barrancos, a verdade é essa, sabe? Com todo o machismo que ainda existe nesse país, com todos os caras que falam abobrinha na internet, eu conheço vários, não só criadores de conteúdo, como homens anônimos falando merda. Eu sei que ainda tem, mas quer dizer que aos trancos e barrancos, ainda assim, nada disso impediu as mulheres de ainda estar vivendo a vida delas como elas quiserem, entendeu? Ainda nada disso impediu as mulheres de se portar como elas querem, falarem como elas querem, se vestirem como elas querem, e mulheres alcançarem destaque, conseguirem posições independentemente da forma com que elas vivem assim, a vida privada delas, sabe? Mulheres que não necessariamente estão casadas, não necessariamente têm um compromisso com um homem que nem já foi no passado, sabe?
Então, essas coisas, assim, pra mim, é um ponto positivo pro Brasil, sabe? É um ponto positivo que eu posso dizer que, bom, as mulheres estão conquistando isso daí, mas de modo geral, essa liberdade sexual pra mim é positiva pra todas as pessoas, sabe? Só pra concluir sobre esse assunto, é aquela velha máxima, assim, eu enquanto homem, cis hétero, interessado em ficar com mulheres, é óbvio que fica aquela coisa que os caras ficam falando assim, eu já vi, como eu já tô participando desse tipo de debate há muito tempo, é óbvio que eu já vi aquela argumentação que fala assim, é óbvio que que os homens querem que as mulheres, tipo, normalizem transar, sejam mais sexualmente ativas, porque daí eles vão conhecer vão conseguir sexo fácil. E, tipo, em primeiro lugar, sim, mas eu não sei por que você está falando isso como se fosse errado, sabe? O errado, até onde eu sei, seria, né, manter aquele padrão de que o homem acredita que ele tem que jurar amor, ele tem que prometer uma fidelidade, um compromisso amoroso com a mulher, porque que ela tem uma relação sexual com ela. Então eu acho que sim, é muito melhor existir no mundo pessoas que, se quiserem transar, têm essa liberdade para transar e ninguém fica diminuindo ou propagando isso, porque não é aquela questão de obrigar, sabe? Não é normal, não é tipo assim, é normalizar a ponto de que se torna uma escolha, sabe? Se torna uma opção. Não é que tipo assim, é obrigatoriedade. Quando um homem te convida para transar com ele, tu tem a obrigação moral e cívica, sabe? Não é isso. É justamente ser bom. Se agora nós estamos sendo honestos com o fato de que homens e mulheres têm desejos sexuais fora de um matrimônio, fora de uma relação amorosa, e nós não vamos vender mais de que a mulher precisa ficar se guardando, e nós não vamos vender mais que o homem precisa vender amor para conseguir sexo. Eu acho que para começar assim, isso já é um avanço, sabe? Já é um progresso. Então, para mim, sim, é claro que esse tipo de liberdade sexual faz todo sentido. É aquela velha história que que as pessoas falavam assim, sabe? Eu não entendo o que a sociedade esperava. Ela pregava, ensinava os homens a transar com todo mundo que eles pudessem e ensinava para as mulheres se resguardarem. O que a sociedade esperava? Que os homens comessem uns aos outros? E parece que é isso que eles esperavam mesmo, sabe? Por causa que não faz sentido. Como é que tu vai criar a tua população masculina incentivada a buscar sexo e tu vai criar a tua população feminina incentivada a negar sexo, sabe? Então, pra mim, nenhum dos dois é ideal, sabe? Tu não cria teu filho nem incentivando ele a buscar sexo e tu não cria tua filha nem incentivando a negar sexo, sabe? Esses desejos, preferências, sabe? Vão vir naturalmente com o tempo. Tu não tem que criar teu filho homem falando pra ele assim, busque sexo, você precisa transar, sabe? Não precisa, honestamente, tu não precisa incentivar, tu não precisa, em momento nenhum da vida dele, enquanto ele é uma criança, tu pensar, não, é importante pra mim, sabe? Eu sei que se tu é uma pessoa homofóbica é difícil te falar isso, porque tu vai pensar assim, não, mas se eu não incentivar meu filho a correr atrás de mulher, ele pode virar homossexual e eu não quero que isso aconteça. Tipo assim, olha, cara, não é uma questão de incentivar ou não, né? Se ele for gostar dos corpos femininos, ele vai descobrir isso sozinho. Ninguém vai ter que mostrar pra ele, ninguém vai ter que gritar pra ele, ninguém vai ter que esfregar isso na cara dele, sabe? Ao mesmo tempo que é aquela velha história, né, de querer ah, criar filha falando pra ela assim, nunca transo depois de adulta, ou transo depois disso, depois daquilo, tipo... Cara, quando a mulher decide que ela vai ter a relação sexual dela, ela tem, sabe? E é isso aí, entendeu? É o tipo de coisa que a gente tem que ir observando, sabe? A gente tem que coletar os dados, pegar os exemplos e ver o que deu certo, o que não deu certo. A gente criar os nossos jovens dizendo pra eles procurar tudo que tem um buraco pra meter, não tá dando muito certo, né? A gente criar nossas meninas falando pra elas, não transa, transar é errado, transar é pecado, né? Eles podem falar de todas aquelas coisas assim que hoje em dia eu já tô careca de ouvir até lance de masturbação, sabe? Eu tô careca de ouvir que, tipo assim, várias mulheres crescem sem se masturbar, várias mulheres crescem sem gozar, né? Isso daí eu ouço de outras mulheres, mulheres que têm canais que falam sobre sexualidade, que falam sobre tratamentos, mulheres que são terapeutas, sabe? Que conversam com mulheres adultas que viram a vida inteira e nunca, sabe, não se masturbavam porque era dito que é errado, que é sujo, que não presta, que não é isso que tem que fazer, e não sabiam nem o que era um orgasmo, não sabiam nem como é que era gozar. Então, tu vai vendo todas essas coisas, eu sei que, por isso que eu disse, talvez o Brasil tenha a maior liberdade sexual de todas, e a gente ainda não é perfeito, então, né? Mas se vocês acham que não é ideal, eu não sei se algum outro lugar do mundo é melhor, sabe? Honestamente, todos os lugares do mundo, quando eu olho pra ver essas questões, eu penso, talvez lá as pessoas sejam ainda menos livres, menos esclarecidas sobre essas questões do que nós aqui no Brasil, né? E por que eu falei de tudo isso?
Bem, porque eu realmente acho que é importante, sabe? Honestamente, eu acho que ter maior liberdade sexual também ajuda para uma nação se equilibrar e ter uma autoestima melhor, sabe? Eu acho que o controle da sexualidade das pessoas é uma ferramenta de opressão clássica que a gente vê em regimes governamentais e instituições religiosas também, sabe? Eu não acho que é por acaso que religiões escritas, né, que não são todas, e talvez não seja nem a maioria, mas as religiões que escrevem, não é por acaso que muitas delas condenam práticas relacionadas. Muitas não, acho que 100% das religiões condenam práticas relacionadas à sexualidade. E não que eu não esteja. Quer dizer, e não que eu não aceite que sexo em alguns momentos não seja adequado, não, tipo, não só em questões ritualísticas, tipo assim, questão de ficar um período sem transar, ficar um período sem ter relações sexuais por uma questão por outra, sabe? Eu não sou tão inflexível a esse ponto, eu não acho que sexo precisa necessariamente, né? Tipo, eu dizer que transar todos os dias, eu acho que sim, tipo, do meu ponto de vista pessoal, né? É uma coisa muito. Por isso que eu lance da liberdade, sabe? De deixar as pessoas escolherem, de deixar as pessoas decidirem. Mas as religiões não costumam dar essa opção, entendeu? As religiões escritas costumam ter diretrizes para a sexualidade dos seus membros e ainda por cima sem até desorientações sexuais, que é outra coisa que eu deixei de abordar, mas que entra nessa questão, né? Eu fiquei um pouco mais focado naquela pauta assim de gênero para ir nos meus exemplos, mas além disso, a liberdade sexual também inclui com quem as pessoas vão transar. Aí eu posso dizer que é um bagulho que afeta os dois gêneros de maneira igual, né? O homem tem a liberdade sexual de transar, se vai ser um homossexual, se vai ser um bissexual, se vai ser um heterossexual, sexualmente ativo ou pouco ativo, entendeu? Isso daí tudo entra no caráter da liberdade sexual, sabe? A pessoa ter autonomia de decidir, sabe? Não é o Estado que está determinando por lei com quem ou com quantas pessoas ele pode se relacionar, o que é certo, o que não é certo, sabe? Não é o Estado te condicionar o que ele deve decidir, né? Como eu já falei, em alguns programas eu andei agora ressaltando como o Estado é um agente civilizatório, por exemplo. Nessa questão, eu acho que é o tipo de coisa que o Estado não tem que se meter. Então, o Estado não tem que proibir sexualidade e nem fazer diferenciação legal para uma pessoa baseada na sexualidade dele, se ele transa pouco, se ele transa muito, esse tipo de coisa que não entra em questão. E na parte religiosa também. Eu entendo que as religiões têm seus morais e acredito que, como eu falei, questão ritualística, sabe? Eu acredito que a pessoa não transar numa data específica por fazer um ritual específico, por uma questão específica, é uma coisa que eu aceito e tolero. Mas agora, uma religião dizer que a pessoa não pode expressar sexualidade, tipo assim, a pessoa não pode ser homossexual ou bissexual, sabe? A pessoa não pode ter esse tipo de liberdade, né? Ou a velha coisa do celibato, entendeu? Que eu já fiz uma crítica muito tempo atrás sobre a questão do celibato, mas agora eu vou reiterar, entendeu? Eu não acredito em celibato, né? Eu não acredito que, tipo assim, a maioria dos seres humanos não consegue fazer celibato, sabe? A minha opinião é essa, sabe? Analisando casos e vendo, refletindo sobre essas questões, eu acho que a maioria dos seres humanos, que tu forçar eles a viver em celibato, homens ou mulheres, entendeu? Um homem, seja se ele vai ser um padre, ou se ele vai ser um monge, ou se ele vai fazer parte de qualquer religião que vá obrigá-lo a não praticar a sexualidade dele. Não só porque ele não pode transar com mulheres ou com homens, enfim, com ninguém, mas também até desincentivam a prática da masturbação também, por exemplo, sabe? Eu não acho que o ser humano consegue ser celibatário, e é por isso que a gente vê casos assim, né? Aí eu vou dar um exemplo dos casos mais absurdos, que são os de pedofilia dentro desses cultos, né? A própria, tipo, no caso da Igreja Católica, só para destacar que não é uma crítica especificamente a ela, mas tivemos até papas que já denunciaram esse tipo de coisa, porque eu acho que são questões óbvias, né? Os padres não podem transar com ninguém, quem são as pessoas mais próximas deles e mais vulneráveis? Os coroinhas. Então, quem é que vai sofrer abuso sexual vai ser os coroinhas, entendeu? Mas eu acredito que o problema nisso está enraizado nessa ideia de que tu pode dizer para um homem que ele vai viver a vida inteira sem se tocar e sem ter relações sexuais, entendeu? E isso vai dar certo, sabe? E eu não vou nem só deixar essa crítica para a Igreja Católica, sabe? Existem casos até mesmo de monges que cometem abuso com jovens também, entendeu? Então é um bagulho que não funciona, entendeu? Eu não acredito em celibatário, sabe? Na minha opinião, pouquíssimas pessoas, homens ou mulheres, realmente são aquelas pessoas que se identificam mesmo como assexuais, por exemplo, que poderiam se sujeitar a uma vida de celibato e ainda assim serem autossuficientes e ainda assim não desenvolverem essas certas, assim, digamos assim, perversões, né? Que é a pedofilia, por exemplo, né? Então, eu realmente acredito que o celibatário não dá certo para quase ninguém, sabe? São as poucas pessoas, assumindo que assexuais são uma minoria, estou assumindo que são, né? Então, são só as pessoas que eu conseguiria. Agora, tu tentar instigar essa vida de celibato para outras pessoas simplesmente não vai dar certo, sabe? Aí eu vou entrar também numa coisa que daí
Eu vou entrar em vários pontos, acho que agora eu vou ficar até o final do programa falando sobre temas relacionados à liberdade sexual, porque depois de ter falado sobre por que eu acredito que o Brasil está numa posição até boa ou decente, ou pelo menos melhor do que a concorrência nessa questão, eu vou tentar elaborar mais, justificar por que essa questão é importante e ideias que entram em conflito, talvez, com essa minha noção de liberdade sexual, né? Então, a primeira pergunta, né, o primeiro fato que tem que ser estabelecido é que por que que eu tô falando, por que que sexo, por que que eu tô falando sobre isso? Porque sexo é importante. E por que que eu tô constatando que sexo é importante? Bom, porque de acordo com a minha vida particular, observando o comportamento dos outros, eu diria que a maioria das pessoas precisam ter relações sexuais. E daí, quando eu digo o seguinte, daí fica difícil definir o quê. Eu não tô vindo com aquele raciocínio que eu mesmo condeno, entendeu? Que é daquelas pessoas assim que, como se a existência é só sobre perseguir relações sexuais, seja homens perseguindo mulheres, mulheres perseguindo homens, ou homens perseguindo homens, mulheres perseguindo mulheres, entendeu? Mas ao mesmo tempo também que não dá pra dizer que sexo não é uma coisa, tipo, que tu pode negar a tua necessidade de ter relações sexuais, entendeu? Tipo, de agora em diante, daí agora eu não vou mais mencionar as pessoas assexuais, mas, né, eu sei que elas existem e sintam-se já, tipo, sintam-se representadas em tudo que eu falei antes aqui, entendeu? Mas agora vamos focar já nas pessoas que sim, que sentem sim desejos sexuais e vontade de perseguir sexo, entendeu? A níveis diferentes, a medidas diferentes, sabe? Essa é outra questão, entendeu? É uma coisa que a pessoa tem que reconhecer dentro dela. Talvez tem pessoas assim que vão querer ter uma. Daí, que eu falei, tô falando de pessoas solteiras, né? Pessoas que estão em relacionamentos monogâmicos é outros 500. A frequência, a quantidade, o quanto de sexo que é importante ou não naquela rotina é uma decisão do casal, né? Mas agora uma pessoa, numa vida dela de solteiro, vai ter gente que vai ter necessidades sexuais maiores ou menores, entendeu? Mas realmente eu acredito que a maioria das pessoas, se pudessem escolher, se fosse uma questão de opção de escolha, elas gostariam de ter relações sexuais ocasionalmente, entendeu? Alguns frequentemente, alguns muito frequentemente, alguns outros menos frequentemente, sabe? Então, isso daí eu acredito que dá pra chamar sexo de uma necessidade, entendeu? Não é uma necessidade que nem alimento e água, mas agora tu dizer que o ser humano pode negligenciar as suas necessidades sexuais e que isso não vai ter efeitos negativos na vida dele, eu acho que também é uma mentira, entendeu? Eu acho que tipo assim, não, o homem que tem desejos sexuais pode ficar 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, 10 anos sem ter uma relação sexual e isso não vai afetar a cabeça dele de nenhuma forma, sabe? Não, eu acho que sim, né? Eu usei o homem como exemplo, mas isso vale para qualquer pessoa, entendeu? Eu acredito que qualquer pessoa que tem desejos sexuais, que tem vontade de praticar, sabe? Seja homoafetivos ou heteroafetivos, entendeu? Gente que quer lidar com essas questões, quer praticar e viver essas coisas, ela precisa viver essas coisas. Se ela não viver, repercussões ruins vão acontecer, entendeu? Aquela coisa de reprimir, de suprimir. Então, eu vou dizer esse fato aqui. Na minha opinião, sexo é uma necessidade, tem que ser encarado como tal, né? E daí, tendo essa realização, como que tu pega e tu torna isso, tu traz, ou tu tenta trazer, né? Porque, basicamente, como que tu define o sexo, entendeu? É um privilégio praticar sexo, por exemplo, né? O mundo tá cheio de pessoas, mas quais são as regras? Esse aqui eu vou ter que entrar, assim, em vários assuntos, assim, até polêmicos, e vou ter que, para eu não soar com outros discursos, eu vou ter que estabelecer outros discursos que eu sei que existem nessa área, para eu conseguir justificar por que eu quero expor algo que é uma alternativa a isso, sabe? Em primeiro lugar, vamos falar então, já que entrei em celibatário, acho que é inevitável, a não ser que eu quisesse não falar sobre isso, mas eu vou entrar no termo específico, né, mencionar a questão de incel. O que é incel? Vocês já ouviram falar dessa palavra incel? É um termo que basicamente ela tem assim, uma conotação pejorativa, né? Eu não me importo, tipo assim, eu uso esse termo para ilustrar uma coisa que eu acho que ele representa de forma clara. O que quer dizer incel, basicamente? É um termo que veio até onde, sei lá, dos gringos, como sempre, né? Quase tudo que eu falei para vocês aqui, quase todas essas discussões que as pessoas têm aqui no Brasil, acaba vindo lá de fora quase sempre, né? Então esse negócio de incel, até onde eu sei, veio de lá, dos Estados Unidos ou da Europa, tanto faz, né? Não me importa também com as origens dessas coisas, o que importa é o que quer dizer. Incel quer dizer involuntary celibatary, né? Eu não sei se exatamente são essas palavras, mas acho que involuntário é involuntary e acho que celibatário é celibatário, né? Mas incel é isso aí, é um celibatário involuntário. O que isso quer dizer? É alguém que não pratica relações sexuais,
mas é contra a sua opção, entendeu? Não é alguém que virou um padre, não é alguém que disse eu não terei relações sexuais com ninguém, porém essa pessoa não pratica sexo, sabe? Essa pessoa não tem relações sexuais na vida dela, por quê? Aí existem várias questões que levam a pessoa até esse ponto, sabe? Geralmente se usa esse termo incel para definir a população masculina, entendeu? Por várias questões assim, culturais que eu vou mencionar elas, porque acho que tem que ser honesto para mencionar elas, e daí, né, digamos que tivesse uma audiência para me responder, a audiência poderia expor se elas discordam dessas coisas que eu estou assumindo que funcionam assim, né? Mas acredito sim que é uma distinção cultural entre os gêneros nessa hora, sabe? Eu não tenho uma amizade muito íntima com muitas mulheres para perguntar para elas assim, tipo assim, eu já conheci mulheres, eu tive amizade com mulheres, mas eu nunca conheci mulheres que me dissessem que não têm relações sexuais, tipo assim, até quando elas querem, sabe? Esse daí é o ponto que eu tô querendo chegar, sabe? Eu não conheço muitas mulheres assim. Tem mulher que compartilha meme na internet dizendo que tá encalhada e tudo mais, né? Daí tu imagina se é verdade ou mentira de acordo com as tuas definições de aparência, tuas definições de atraente, né? Mas agora eu não sei se realmente existem mulheres que ficam prolongados períodos de tempo sem ter relações sexuais contra a vontade delas, entendeu? Que daí, se vai ter qualidade na relação sexual, se vai ter uma coisa boa, se... Aí é outras pautas mais complicadas, mas agora eu quero dizer assim, uma mulher que ela pensa assim, nossa, eu quero transar, tô há 3 meses tentando arrumar alguma pessoa pra ter uma relação sexual e eu não consigo, gente, eu não consigo de jeito nenhum. Eu não sei se mulheres vivem isso. Agora, por outro lado, homens passam sim, ou podem passar sim por essa situação, entendeu? Aí, por isso que eu tô dizendo, eu sei que tem mulheres, eu sou um cara que não ignora o privilégio estético, eu não ignora a diferença estética, entendeu? Então, mas o que eu falei, conheci mulheres que vão me dizer assim, entendeu? Ah, não, teve uma vez na minha vida que eu fiquei 6 meses, tipo, eu já conheci mulheres que me disseram que ficaram longos períodos sem transar, só que até onde eu sei, tinha a vontade dela, sabe? Ou, tipo, coisas como depressão, por exemplo, que não dá pra dizer que é a vontade da menina, mas ainda assim é ela que, basicamente, o fator determinante pra ela não ter se envolvido numa relação sexual é porque ela simplesmente não fazia questão de ter, porque se ela quisesse ter, ela teria, né? Mas agora, homens, por outro lado, lidam com a situação de que, tipo assim, eles não vão ter relações sexuais a não ser que eles façam algo por isso. E quando eu digo homens, eu tô incluído nessa jogada também, entendeu? A minha relação com a vida sexual é assim, se eu estou se eu estou solteiro e eu quero ter relações sexuais, eu preciso criar relações, eu preciso criar vínculos, eu preciso criar situações para que eu acabe tendo uma relação sexual, entendeu? E se eu não correr de forma ativa atrás dessas coisas, elas não vão acontecer, sabe? Então, eu tendo essa consciência para mim e tendo capacidade de fazer exercícios de empatia, eu consigo imaginar sim que isso daí acontece com muitos e muitos e muitos homens em situação equivalente ou até inferior a mim, inferior não porque esses caras são piores do que eu, mas que na hierarquia social ou na hierarquia de beleza, na hierarquia cultural, eles estão abaixo de mim, digamos assim, sabe? Eles são homens considerados feios, sem capacidade de se comunicar com os outros, sabe? Eles não têm, enfim, não têm bagagem assim para puxar um assunto, eles não entendem do universo feminino para conseguir se relacionar com elas sem parecer um ser de outra dimensão, sabe? São homens que não estão equipados para fazer tudo aquilo que a gente chama assim de flerte, por exemplo. Que tem algumas pessoas que negam que flerte existe, né? Ah, eu queria até falar sobre isso, mas eu vou terminar primeiro essa história do incel, antes de partir para os outros assuntos. Então, é a partir disso daí, desse fato, dessa diferença cultural, que existem homens e mulheres, entendeu? Na minha opinião, acredito que é assim, né? Se tem pessoas que pensam diferente, só para deixar bem claro que isso aqui não é uma opinião sexista, porque eu não acredito que é uma diferença genética, biológica, que as coisas são assim. Mas eu acredito que a sociedade se organizou dessa forma, sabe? Se tem mulheres aí que passam longos períodos de tempo sem transar, mesmo que elas queiram, mesmo que elas, sabe, assim, persigam relações sexuais, persigam encontrar parceiros sexuais. Eu não tô falando de amor, não tô falando de alguém que vai ser fiel e viver o resto da vida contigo, entendeu? Esse daí é outro assunto, seria mais complicado. Eu tô realmente me focando na parte da sexualidade mesmo, de praticar sexo quando tu decide que tu quer ter um contato sexual com outro ser humano, né? Então daí, agora os homens não, os homens têm que praticar ativamente. E daí, que nem eu disse, tem gente, se eu que sou um cara que eu já acredito que, tipo assim, eu tenho o que é necessário para fazer certas ligações com certas pessoas, não vou conseguir não vou conseguir criar assunto, criar relações, criar
contato, criar intimidade com qualquer pessoa que eu tentar me aproximar, de qualquer mulher que eu tentar me relacionar, mas de algumas delas eu serei capaz de criar, sim, algum vínculo, algum laço que pode se desenvolver para uma relação daí física, pessoal, sexual, né? Então, eu imagino que caras que estão menos ainda por dentro dessa questão, é ainda mais difícil para eles, é um desafio ainda maior eles chegarem até o momento, e por isso que a gente vê todas essas coisas bizarras na nossa sociedade hoje em dia, sabe? Quando eu digo essas coisas bizarras, eu vou tentar exemplificar, vou tentar ilustrar, que é por isso que tem muita mulher assim que reclama, e validamente, entendeu? De conduta, de comportamento masculino na internet, mas eu consigo imaginar de onde que vem isso daí, porque é um monte de cara que eles estão, tipo assim, morrendo de vontade de ter relações sexuais e eles não têm a menor, tipo assim, noção de como que eles vão chegar até lá, sabe? É um bagulho doido. É um bagulho doido, por isso que eu acho que é justamente por existir essa comunidade incel, que eu vou dar esse termo incel, basicamente é isso para definir, não? Se alguém tá se sentindo ofendido, eu não tô querendo ofender, mas basicamente, se tu tá me ouvindo aqui, tu pensa, bom, eu tô há 6 meses sem comer ninguém e eu queria ter transado, basicamente tu já se tornou um incel, é essa a questão, sabe? Celibatário involuntário. Aí cada um tem a sua métrica pessoal, entendeu? Por isso que eu disse, eu não tô recriminando. Tem gente que, tipo assim, não é porque tu quer transar que tu gosta de sexo, ou tipo assim, ou que tu gostaria de transar com frequência, sabe? Tipo, eu gostaria de transar diariamente, mas não é porque eu gostaria de transar diariamente que eu preciso transar diariamente, sabe? Mas agora, uma vez no mês ou 2 vezes no mês, alguma quantidade assim eu vou precisar pro meu nível, pro meu padrão de vida sexual, sabe? Agora tem outras pessoas que talvez pro cara que, a cada 2 meses eu me encontrar com alguém, a cada 3 meses eu tô de boa. Mas acho que chega algum ponto que a maioria das pessoas que gostam de ter uma vida sexual, chega uma hora que a pessoa fica tipo assim, eu queria estar fazendo alguma coisa, eu queria estar praticando alguma coisa, né? E não tô indo. Então eu acredito que essas pessoas que acabam entrando nesse estado celibatário voluntário, e aí que eu peguei leve, entendeu? Tem gente que eu acredito que fica anos sem transar, sabe? 1 ano, 2 anos, 3 anos, homens principalmente, entendeu? E daí eles viram esses caras daí que, tipo, estão completamente despreparados para fazer esse processo, que basicamente eu também sei que não é fácil, né? Que é o lance, assim, do flerte. Primeiro, o bagulho que eu exemplificar, assim, até, por exemplo, assim, o famoso lance de mandar a rola do nada, sabe? A famosa ideia. Isso daí é um bagulho que a gente viu que nasceu na internet, né? Porque antes não tinha como o homem ficar mostrando. Quer dizer, tinha como o cara simplesmente mostrar o pau dele no meio da rua, mas daí seria diferente por questões, assim, sociais e todo mundo teria na volta. Mas chegou a internet, chegou a facilidade do cara dentro da casa dele forçar a mulher a ver a genitália dele, porque antes não tinha essa opção, né? Agora ele pode obrigar a mulher a ver o órgão genital dele, e a gente viu que isso se tornou um padrão, entendeu? E aqui eu não vou dizer que esse é o comportamento só de incel, eu não duvido que homens que são sexualmente ativos também tenham essa conduta, entendeu? Então eu não acho que é só tipo assim, não, só os caras que mandam foto da rola pra mulher, é só os caras que não comem ninguém, sabe? Isso daí também não é justo com esse tipo de pessoa. Quer dizer que pode ser realmente assim, até os caras que ainda assim eles transam, têm vida sexual ativa, eles ainda têm essa conduta. E é bem misterioso, tipo assim, eu já refleti bastante, sabe? E eu tenho uma espécie de interpretação, eu tenho uma espécie de leitura. Tipo, em primeiro lugar, é evidente que eu nunca fiz isso, tipo assim, eu nunca mandei uma foto da minha rola sem contexto pra ninguém. Eu não entendo, tipo, porque eu disse, eu tentei exercitar o raciocínio pra pensar, tá, o que levaria um cara a sentar numa conversa, sentar numa história, simplesmente assim, ele, tipo, essa mulher aqui foi premiada, sabe? E daí eu acredito que o raciocínio do cara, em última instância, é realmente como posso dizer assim, uma inocência, uma simplificação do contato humano, se é que dá pra chamar isso de contato humano, entendeu? Mas realmente eu acho que o cara pensa, bom, acho que se eu mostrar minha genitália, é capaz dessa mulher olhar pra ela e só por causa da foto da minha genitália querer se envolver comigo, querer me ver, sabe? E essa daí é o raciocínio final que eu consigo imaginar. É um cara que ele é, tipo assim, ele é despreparado pra fazer tudo que, tipo assim, tudo que teria que acontecer até o momento que a mulher tá interessada em ver a genitália dele, digamos assim, e daí ele pensa, eu vou pular direto pra última etapa pra ver se isso aqui resolve o meu problema, sabe? E só que também eu sei que isso daí também pode ser essa minha leitura também já pode ser uma leitura mais simples, sabe? Pode ter outros tipos de razão para o cara fazer isso e tudo mais. Pra deixar bem claro, eu não vou nem falar sobre a questão assim, de gostar de se exibir, sabe? Exibicionismo, digamos assim, porque é outros 500, sabe? É diferente tu gostar de se exibir ou com o fato de das pessoas fazerem isso do nada, sem contexto. O exibicionista, ele pode muito bem falar, eu sou exibicionista, eu quero me exibir, sabe? É outros 500. Agora, esse assédio, essa conduta masculina que, tipo assim, tem que dizer que é uma conduta masculina porque, cara, não acontece do outro lado, sabe?
Homens recebem nudez? Recebem, mas agora, eu não vejo muitos homens falando, porra, cara, eu tava aqui trabalhando e do nada uma mulher chegou aqui e me mandou a foto da buceta dela, sabe? Eu vou falar bem isso, explícito, porque, tipo assim, esse programa aqui era de sexualidade, gente, então, quem não devia, essa hora aqui já era só para os adultos, nada de criança nesse programa, né? Tô falando bem explícito porque eu quero, tipo assim, isso aqui é um assunto real, sabe? Eu vou trazer assuntos, exemplos que vocês vivem, que vocês entendem, que vocês podem pensar, não tem nada além do que a gente, que todo mundo que tá me ouvindo vai conseguir entender os pontos que eu tô estabelecendo, sabe? Então é esse tipo de coisa, sabe? A gente não vê esse tipo de exposição de uma mulher do nada, assim, uma mulher que tu não tá conversando, que tu nunca teve uma conversa sexual e do nada ela vai, toma essa foto de nudez do nada, homem, sabe? Justamente porque talvez tenha menos mulheres que elas pensam que elas têm que, tipo assim, chegar direto no fatality, entendeu? Acho que a maioria das mulheres, tipo assim, as que se sentem confortáveis para puxar uma conversa com um homem que ela tem interesse, ela não pensa que ela tem que chegar direto fazendo isso, sabe? Eu acho que ela pensa, bom, eu vou dar mole para ele, eu vou dar oi para ele, eu vou demonstrar interesse, isso vai ser o suficiente, sabe? Agora, para ver que talvez não seja tão comum encontrar uma mulher que é tão assim, gritante, tão desesperada, que não acha que nem consegue nem fazer a ligação, sabe? Não consegue nem fazer daí o lance do flerte, que eu vou falar que existe flerte, que eu já vi muita gente falando isso na internet, sabe? Ai, não existe flerte. Então, tipo assim, ó, isso daí é uma coisa que eu posso falar por vivência particular, vivência pessoal. Eu sei que tem um termo pra isso que, tipo assim, tu não pode usar a tua história particular pra usar um exemplo pra vida dos outros, mas não, cara, isso aqui é porque eu tenho certeza que existe. Eu tô usando eu como exemplo, mas outras pessoas podem usar os exemplos deles pra corroborar a minha história. Mas, basicamente, dependendo de quem tu for, cara, tu sabe muito bem que flerte é necessário e que tu sabe que tu vai ter que fazer uma construção, sabe? E tu entende que, tipo assim, olha, essa pessoa antes não agia assim comigo e ao longo do tempo ela começou a agir, entendeu? Essa pessoa não me dava abertura, essa pessoa não tinha interesse em mim, essa pessoa tava completamente, tipo assim, no começo dessa conversa, da primeira, e quando eu digo nessa conversa, eu não tô falando nem num dia, pode ser uma construção de semanas, depende da pessoa, sabe? É aquela velha história, assim, tem gente que vai se interessar por ti mais fácil, e não porque essa mulher é mais fácil, é mais difícil, entendeu? Isso daí não é o que eu tô falando aqui, não é sobre mulheres fáceis, sobre mulheres difíceis, mas tem gente que por alguma razão não vai se interessar por ti, especificamente por ti, no primeiro momento, entendeu? Uma frase de internet que eu concordo que, tipo assim, não existe mulher fácil e difícil, existe mulher que tá afim de ti ou não. Isso daí sim, é verdade. Só que agora, dizer que não existe flerte tá querendo dizer que tu não pode fazer com uma mulher que não tá afim de ti, ficar afim de ti. E honestamente, pode, entendeu? Eu já vi acontecer comigo, entendeu? Eu já vivi vários momentos que eu sei que, bom, na primeira vez que eu me comuniquei com essa mulher, ela não tinha interação, eu não tinha nem a menor intenção de ficar comigo, mas daí ao longo do tempo, talvez ao longo dos meses, ela sentiu vontade, sentiu interesse e rolou. Então, sim, cara, existe flerte, mas também não vou dizer pra vocês que é um negócio fácil. Tanto é que também existe outra categoria, assim, tipo, por existirem os incels, aparece uma outra categoria de homem na internet, né? Que é o quê? Lá nos Estados Unidos o termo famoso é pick-up artist. E aqui no Brasil seria tipo assim, como é que eu posso dizer assim? Não sei se tem um termo específico. Quer dizer, eu sei que tem, mas eu me esqueço porque é um bagulho que pra mim é tão patético, sabe? É tão cringe, né? O famoso cringe worthy, que eu nem leva a sério. Que é basicamente os coaches de pegação, sabe? É um cara que literalmente o conteúdo dele, ou se ele vai vender curso, entendeu? A moral dele é querer dar dicas pra homens ter sucesso com as mulheres. E tipo assim, em primeiro lugar aqui agora eu vou navegar em águas controversas justamente porque eu falei que os é patético, mas é por uma série de questões, assim. Em primeiro lugar, o jeito que a maioria desses caras fazem isso é escroto, sabe? Tipo, quase sempre que eu vejo um cara que tá sujeitando a ensinar outros homens a se relacionar com mulheres, eu não acho que ele faz isso de uma forma boa, acho que ele faz isso de uma forma sexista e trouxa, estabelecendo um monte de coisa estúpida, mas ao mesmo tempo que eu falei aqui, eu acho que tem como, sim, tu saber navegar um bagulho de flerte, mas eu acho que é um bagulho, assim, muito, muito, muito complexo e é realmente pessoal, sabe? Então, por isso que eu acho que nem sei se é digno qualquer homem realmente se vender com esse tipo de coisa, porque naturalmente quando o cara tá vindo assim, com um manual de pegar mulheres, já é um sexista porque você tá fazendo de conta que é como se fosse uma receita de bolo, sabe? E não é uma receita de bolo, justamente porque hoje em dia, com o jeito que a nossa sociedade funciona, cara, existem muitos padrões psicológicos sendo formados, sabe? Antigamente era muito mais comum, e também não acho que era exclusivo, para começar. Eu não acho que na década de 80, 70, 60, 50, existia uma forma. Tipo assim, se tu for esse tipo de homem, tu vai atrair todas as mulheres e é assim que vai dar certo, sabe? Eu acredito que os de sempre foram, tipo assim,
construções, crenças limitantes que eram vendidas para os homens, aí eu não sei exatamente por quê, entendeu? Eu não sei por que sentiram necessidade especificamente de vender essas narrativas para os homens e para as mulheres, entendeu? Que eles tinham que agir de certa forma específica, porque é assim que geraria aprovação, mas eu acho que as pessoas sempre foram mais plurais do que isso. Só que hoje em dia, muito mais, sabe? Um homem dizer pro cara assim, olha só, age de tal forma com as mulheres, sabe? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês entenderem o tipo de coisa que os caras falam. É que, tipo assim, tu quer fazer a mulher ficar na tua, é que tu tem que esnobar ela, tu tem que mostrar. Se ela é muito bonita, tu já viu os caras falando assim, se ela é muito bonita, tu tem que mostrar pra ela que tu não acha ela bonita, porque ela tá tão acostumada a ser bajulada, quando ela vê que tu pega e tu fala uns negócios assim, que tu deixa claro que ela não é bonita demais pra ti, ela já fica chocada, tipo assim. Não, cara, como assim? Como é que olha a merda que tu tá falando, tipo assim, eu entendo assim como aquela narrativa específica dele pode funcionar para uma situação, mas não necessariamente vai funcionar para duas, você tá entendendo? Justamente porque se funcionasse para todas as situações, seria uma lógica sexista, seria assim, não, é assim que as mulheres são, é assim que tem que agir para agradar as mulheres. Tipo assim, não há uma receita de bolo, justamente porque hoje em dia, sabe, as mulheres crescem com muitas idealizações românticas muito maiores do que elas eram, tipo assim, do que as mães delas tinham, digamos assim, entendeu? Hoje em dia uma mulher é muito mais chance de que ela tenha mais expectativas, mais exigências, mais cobranças do que a mãe dela tinha. Então tu achar que tu vai conseguir, tipo assim, eu vou ter um comportamento que é do público feminino, é o cara ser extremamente alienado, sabe? Tipo assim, não existe isso, sabe? O que eu acho que pode ser assim, tu pode saber flertar assim, mas o flerte, cara, ele é um bagulho que eu falei, é complicado, sabe? Realmente tu tem que conhecer a pessoa, tu tem que saber. E também é aquela velha questão de que tu não vai conseguir agradar todas as pessoas ao mesmo tempo, de qualquer forma, sabe? Tem algumas coisas, assim, tipo o jeito que eu vou puxar uma conversa com alguém. Eu sei que tem gente que não vai se interessar, tem gente que gosta de outro tipo de interação, outro jeito de mandar mensagem, sabe? Outro jeito de mandar. De conduzir uma conversa. É simples assim, sabe? Tem coisas que tu não pode vencer, sabe? Que tu não pode superar. Porque não cabe a ti decidir, sabe? Não é algo que tu vai fazer que vai mudar o jeito que a pessoa vai te perceber. Isso é uma coisa que esses coaches de pegação vendem, que não simplesmente não é verdade, sabe? Se ele te falar, não, faz isso que tu vai atrair todas as mulheres. Não, cara. Tem mulheres que nem vão te dar a possibilidade de sequer sentirem atraída por nada que tu faça, sabe? E daí acontece várias dessas coisas assim que a gente vê, né? Que a gente vê na internet, sabe? A gente vê aquele comportamento clássico, tipo assim, do cara que ele leva um fora e ele surta, e daí ele começa a falar, tu nem é nada disso. Ou ofende a mulher, chama ela disso, de aquilo, fala que ele é o maioral, fala que ele é o máximo, sabe? Tem um que é um clássico, que é bem famoso aqui do nosso estado, que é o cara que é o Mister Bento Gonçalves, sabe? Que ele é um Mister Bento Gonçalves, então ele é um modelo bem bonito, né? E daí ele tava falando com uma guria, assim, e a guria falava pra ele que ele não faz muito tipo dela, e ele fala assim, como assim, o homem mais bonito de Bento Gonçalves não faz o teu tipo? Eu dei tipo, esse cara daí, eu não vou, mais uma vez, deu só um exemplo isolado, ele não representa a maioria dos homens, justamente porque esse cara daí, é óbvio que ele é um alienado, né? O cara que ele ganha um concurso de beleza e ele escreve uma coisa dessas, sabe? Que ele é o homem mais bonito de Bento Gonçalves, dá pra ver que ele tem a cabeça enfiada dentro do cu dele, é óbvio, né? O cara deve ser um narcisista da forma mais clássica de narcisista. Mas agora, vários outros homens que não são lindos, quando eles começam a ser confrontados com a realidade de que eles não vão conseguir ter um retorno numa tentativa de flerte, a reação deles é ofender, dizer que nem queria, sabe? É aquela coisa de desmerecer a mulher, sabe? E daí, Renan, por que tá falando isso? As mulheres não também fazem. Não, cara, não fazem também, sabe? Tipo, honestamente, quantas mulheres, quando tu não quis ficar com ela começou a te falar isso? Verdade, seja honesto aqui comigo, entendeu? Pra começar, pensa que algum dia uma mulher deu em cima de ti e tu não deu muita moral pra ela. Vou assumir que talvez isso tenha acontecido com alguns de vocês, né? Que tu não queira ficar com... Tipo, acho que não aconteceu de uma menina pedir pra ficar comigo e dizer não. Já aconteceu de eu sentir, tipo assim, que uma mulher tava querendo que eu convidasse ela pra sair, ou porque eu já saí com ela uma vez e era pra sair de novo, ou enfim, já aconteceu de eu sentir que eu deveria, que a guria tava me dando abertura pra construir algo mais com ela e eu não construí por uma razão que seja, porque, enfim, minhas decisões variadas de acordo com a situação específica, que eu não quis atender aquilo lá. Mas eu não me lembro se alguma vez alguma mulher realmente chegou assim, e aí quer sair comigo, quer ficar comigo, eu respondi assim, não, sabe? Mas então eu não sei se eu teria essa experiência. Mas agora, supondo que tu passe por isso, eu acho que é bem difícil que a mulher, quando ela receber um não, ela vai falar assim, então vai te fuder então, seu puto do caralho, tu nem é assim, tu nem é macho de verdade então, para não querer ficar comigo, eu sou a mulher mais gostosa de Bento Gonçalves, sabe? Tipo assim,
Eu não sei se vai acontecer isso não, meu irmão. Então é só essas coisas que, pra mim, é um exemplo de como a gente tá vivendo por um momento, assim, ahn, conturbado, sabe? Dessa a maturação social, sabe? Essa maturação sexual também, entendeu? Basicamente, eu vejo que tem muitos homens que estão completamente perdidos nesse mundo novo. E eu só vou dizer pra vocês assim que não é fácil, né? Eu tô aqui criticando e eu tô falando essas coisas porque eu acho que são erradas, mas eu também não vou dizer pra vocês que eu acho que, tipo assim, haha, esses homens deveriam saber como lidar. Tipo, pra mim já é um baita de um trabalho, eu já tive grandes maturações. Um dia eu faço um programa que eu me exponho mais e falo das minhas patotadas. Eu nunca mandei a foto da minha rola, mas não quer dizer que eu já não tenha feito umas coisas bem babaca através da internet, sabe? E isso daí também deveria me dar fora e eu falasse uma coisa tão escrota, também nunca cheguei a esse ponto. Mas já fiz algumas coisas babacas menos, tipo, menos extremas, mas que eu posso expor também pra compartilhar. Então, tipo assim, mas eu que sou uma pessoa tão atenta que eu tento não ser o mais escroto possível, eu tento ser o menos escroto possível nas coisas que eu faço, sabe? Já é difícil pra mim, então eu vou dizer pra vocês, olha, se pra mim é complicado, imagina que pra uns caras que estão menos atentos, são mais alienados do que eu, sabe? Pra eles, então, esse mundo deve ser uma loucura. Eles devem ficar tipo assim, meu Deus, eu quero ficar com alguém, eu quero beijar com alguém, eu quero beijar alguém. E daí, quando eles tentam táticas diversas, entendeu? Tentam mandar foto da rola, tentam elogiar, tipo, elogiei essa mina aqui 3 vezes, agora ela vai querer dar pra mim. Daí você vagabunda, não quer dar pra mim depois que eu fui gentil contigo, sabe? Então eu consigo ver o que deve passar na cabeça desses caras antes deles terem um surto do outro lado da tela, sabe? Mas o que eu posso dizer pra vocês, entendeu? Se são todos em céu ou não, eu não sei, tá ligado? Que nem eu disse, né? Por isso que eu disse, que eu acho que esse negócio é complicado. Ah, e pra completar também, além de incel, tipo, nasceu um novo movimento, porque eu acho que é o mesmo movimento, só que os caras rebatizaram, talvez pra perder essa visão ruim, que tem uma sigla que é MGTOW, sabe? É Men Going Their Own Way. É um bagulho assim, sabe? É uma sigla estúpida de um movimento estúpido que também nasceu ali no começo dos anos 2000, nos posts gringos da internet e trouxeram aqui pro Brasil. Que basicamente essa sigla MGTOW quer dizer... É uma sigla em inglês que quer dizer homem seguindo o seu próprio caminho, né? Já começa por aí. Tipo assim, por esse nome até que não precisava ser necessariamente um pedaço de bosta, sabe? Ouvindo essa palavra, tipo assim, não necessariamente tem que ser um pedaço de lixo, não é verdade? Só que, tipo assim, basicamente os pilares centrais desse raciocínio deles são coisas muito estúpidas, sabe? São realmente, assim, uns fundamentalismos sexistas muito babaca, sabe? Que basicamente, assim, os caras que eles pregam isso daí, eles dizem coisas como, tipo assim, não casa porque a mulher só quer que tu sustente ela, só quer que tu dê dinheiro pra ela, sabe? Não tenha filho porque tu vai ter que sustentar, ele tem que ver a tua vida, sempre priorizar a tua carreira, tuas coisas na frente e tudo mais, sabe? Então, são esse cerne dessas questões, assim. Eu já vi alguns caras falando alguns bagulho bem que não tem nem, cara, eu não tenho nem por que gastar energia fazendo de conta que isso daí é um debate real, porque uns caras que eles ficam falando os bagulho tipo assim, as mulheres de hoje em dia não querem reconhecer que elas foram feitas para ser submissas. Basicamente, é uns caras que, tipo, acredito que eles veem o jeito que a sociedade funcionava antes, entendeu? E eles queriam viver naquela época. Acho que eles pensam assim, porra, eu cresci vendo todo mundo falando que os homens podiam fazer tudo, e eles mandavam em tudo, e as mulheres eram umas merda que obedeciam os caras. Eu quero viver esse mundo. Eu acho que é isso que os caras acreditam, porque os bagulho muito... Cara, não tem como credibilizar. Honestamente, é um tipo de coisa assim que eu sei que existe, porque... a internet já me apresentou, sabe? Mas é o tipo de coisa até que não cresce, sabe? Não tem pau. Tipo assim, não é que não cresce. Existem movimentos, mas não é o tipo de coisa que cresce muito, 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 que, tipo, que vira um artista mainstream, digamos assim, sabe? Não é como se tivesse, assim, um youtuber gigante que é da cultura incel, essa cultura MGTOW, MGTOW, não sei como é que se pronuncia, sabe? Não é como se tivesse um desses caras daí que estão, tipo assim, pau a pau com o Felipe Neto, sabe? Com o Cauê Moura, que tem um podcast que o cara fica falando essas coisas e ele cresce falando essas coisas, porque é um bagulho que, tipo, ele vai agradar um tipo específico de cara que são os neandertais, né? Tipo de cara que vai ver essas coisas e vai ficar alimentando esse raciocínio. E basicamente, assim, é o que esses caras ficam propagando. Pra mim, esses caras do MIG aí, sabe? Esses homens seguindo seu próprio caminho, eles vieram... Acredito que eles são os incels, é o mesmo grupo de caras que eles não transam contra a sua vontade, tipo, eles queriam ter relações sexuais com maior frequência, mas eles não têm, só que daí eles preferem criar essa narrativa de que, tipo assim, eles estão se afastando das mulheres porque eles não querem, entendeu? Porque eles não querem sustentar elas, porque eles não querem sensibilizar,
entendeu? Eles querem ser um homem de verdade. E o pior de tudo é que, tipo assim, eu acho que esses caras nem são isso daí que eles estão fazendo de conta que eles querem ser, sabe? Eu acho que a maioria desses caras, eles não são essas coisas, só que, tipo, várias vezes as pessoas abraçam ideologias que não tem nada a ver com elas, sabe? Tipo, no sentido de que nem é o que ele sente de verdade, mas soou alguma coisa dentro dele, ele gostou daquele discurso, ele gostou daquela narrativa, ele queria viver naquele mundo, e justamente também porque eu falei, eu não acho que isso daí aconteceu também por acaso, acho que também os caras que se voltam pra isso daí são pessoas que não conseguem fazer o contato, que nem eu falei, eu tô falando muito isso, né, nesse programa, perdão, gente, meus vícios de linguagem também é difícil de deixar pra trás. Mas enfim, o ponto é que nessa hora do. Agora que fui fazer esse esclarecimento, me deu um pouco de vergonha, eu perdi a linha de raciocínio. Mas esses caras chegam a esses extremos porque eles não sabem como se relacionar, eles não sabem como criar os vínculos, não sabem como ser mais próximos do gênero feminino para conseguir criar a intimidade necessária para ter relação sexual, né? Mas eu sei que é um negócio muito complicado. Como que a gente vai conseguir estreitar essas barreiras, entendeu? Porque todas essas coisas que, tipo, o mundo que a gente tá vivendo aí nesse momento agora, não é porque as pessoas tecnicamente têm liberdade sexual que elas vão ter, digamos assim, a possibilidade de ter relações sexuais. Porque até porque, no final dos contos, sexo tu faz com seres humanos, né? Aí também abre outra coisa polêmica, que é aquela coisa assim toda assim de, como eu posso dizer assim, de bonecas sexuais, que falam que cada vez mais no futuro vai ter. E eu não duvido que, tipo assim, esses caras assim que já são, que hoje em dia eles já são incel e eles já têm esses desejos de não se relacionar com a mulher e não ter filho, no futuro eles vão querer ter essas bonecas sexuais. E eu também não sei se isso vai ser bom pra cabeça do cara, sabe? Eu não sei se isso daí não vai fazer o cara cada vez ser mais misógino, aprender a odiar mulheres e achar que ele não precisa nem entender como é que uma mulher pensa, como é que a mulher sente, e vice-versa também, tipo assim. Tipo, é que. Tipo, não vou dizer vice-versa, porque realmente é uma. É um ponto assim que eu acho que há uma distinção bem grande dos gêneros, e daí, como eu não sou uma pessoa que acredita em diferenças genéticas e biológicas, tipo, eu acredito em certas diferenças genéticas e biológicas entre os gêneros, claro, mas eu não acho que, tipo assim, seja questão assim, de caráter, sabe? Então, eu também não quero ser injusto e dizer que, tipo assim, ah, não, esses homens que estão nessa condição, eles têm que ser maltratados e têm que ser humilhados e escorraçados. Eu dou aqui as minhas patadas, né? Fica bem evidente que eu não aprovo, que eu não compactuo, mas eu quero dizer que eu vejo que esses caras daí que estão nesses pensamentos todos é um sintoma de um problema da sociedade do jeito que ela tá funcionando, sabe? Então, basicamente, tipo assim, eu acho que tem menos mulheres que se tornam assim misândricas, não que não existam, eu acho que tem mulheres misândricas sim, claro, até por isso que existe o termo, sabe? Mas eu quero dizer que tem menos mulheres que se tornam misândricas justamente porque, tipo, eu acredito que no meio dessa jogada inteira as mulheres acabam assim. As mulheres que querem ter relações com homens, elas acabam tendo algum vínculo com algum homem, seja amoroso, sexual, algum vínculo de amizade, pelo menos, entendeu? E daí ela não se sente tão distanciada assim do gênero masculino. Tem mulheres que adquirem comportamento misândrico já por um passado de abuso, uma coisa mais complexa que eu não tô querendo entrar aqui nesse comportamento. Eu tô falando assim de exclusão de gênero, sabe? Uma mulher que simplesmente, tipo assim, ela aprende a não gostar ou não respeitar, nem querer saber dos homens, porque simplesmente ela não se relaciona com os homens, ela não se envolve com os homens, ela não tem conversa com os homens, ela não beija homens, ela não transa com homens, então ela nem quer saber de homem na vida dela, sabe? Eu acho que acaba acontecendo isso menos em questões assim, práticas, digamos, tipo assim, sem que a mulher escolha, ela naturalmente vai parar nessa vida, sabe? Tipo assim, ah, não, eu não quis me isolar dos homens, mas eu acabei ficando sem homens na minha volta, digamos assim, sabe? Mas agora, homens, tipo assim, com perfis psicológicos específicos também, sabe? E por várias outras questões, assim, mais diversas que eu poderia dizer, mas eu acredito que existem certos homens que, mesmo que eles não queiram se isolar do gênero feminino, eles não estão, sabe, por uma razão ou por outra, eles não conseguiram amadurecer todo o processo assim que faria ele ter o que ele quer, entendeu? Até ele conseguir transar com uma mulher, ele tem que fazer uma grande ligação com o gênero feminino antes, sabe? Que muitos dos caras, pelo que eu vejo, eles não conseguem, sabe? Eles simplesmente não conseguem, tipo assim, eles não chegam ali até fazer aquele contato. E os porquês disso daí são muito variáveis. Uma das coisas que muita gente estaria apontando é o velho lance da pornografia. Eu não vou falar da pornografia especificamente nesse programa, porque eu vou gravar um programa inteiro só sobre pornografia, sabe? Mas é só uma coisa que eu vou deixar bem claro, assim. Já vou dar um spoiler do pouco que será dito no programa da pornografia. Vou dizer uma coisa pra você, o seguinte, olha só.
não, não culpem a pornografia como se os homens soubessem amar e respeitar as mulheres antes da pornografia existir, entendeu? A verdade é que os homens, historicamente falando, a maioria dos homens que viviam no mundo não sabiam amar e respeitar as mulheres, entendeu? Muito antes da pornografia existir, entendeu? Muito antes da pornografia existir, eu posso, tipo assim, analisando fatos antropológicos, históricos, eu diria para vocês que foi assim, entendeu? A maioria, historicamente falando, a mulher sempre foi vista mais como uma propriedade masculina, sabe? Como algo que várias vezes era acordo, tipo, de famílias para manter. Enfim, a mulher não tinha qualquer voz nessa jogada, e não que o homem também escolhesse a mulher por causa de amor ou por causa de aparência, várias vezes também o cara só casava com a mulher por causa do contexto daquele momento, sabe? Era muito, literalmente muito menos opção. Isso que eu tô falando de reis, e quando tu vai para as partes dos plebeus, tipo assim, a base das sociedades diversas, da cultura histórica, sabe? A ideia de que as pessoas tinham muita noção de quem elas iam escolher para casar, cara. Geralmente tu casava com a pessoa que tinha e deu, e foi bom, e era isso, sabe? A ideia de tu ter qualquer vínculo, tipo, de que era necessário, que era importante ter um vínculo, um amor, não era assim que funcionava, sabe? E nessa jogada, historicamente falando, na maioria das culturas, na maioria das sociedades, quem saía prejudicado era a mulher, né? Por questões, assim, digamos, até biológicas e genéticas, entendeu? O homem era superior fisicamente, as mulheres, a maioria das sociedades mais antigas e também, né, mais modernas também poderia dizer, estava abaixo do homem, entendeu? Então, a gente está passando pelo primeiríssimo momento da história que a gente está falando assim, então, agora, para um homem se relacionar com uma mulher, ele tem que enxergar ela como equivalente, entendeu? Então, eu não acho que é justo, assim, essa simplificação. Aliás, eu não acho só que não é justo, eu acho que é mentira, sabe? Essa simplificação e fazer de conta que um dos problemas focais, um dos pilares dos problemas da insensibilidade masculina para com o gênero feminino foi criada por causa da pornografia, sabe? Realmente não acho mesmo, sabe? Eu acho que essa insensibilidade é um bagulho assim que foi praticamente não, é um negócio histórico, é um negócio antropológico. A gente está passando pelo primeiro momento da história que nós vamos tentar conversar sobre nossos seres humanos, mas, né, aqui focando especificamente na parcela masculina e dizer, então, relações humanas, até relações sexuais, elas são humanas, entendeu? Pra te se relacionar com. Tipo, eu vim de uma. Cara, eu cresci no mundo numa geração que tratava a relação sexual, tipo assim, eu via homens mais velhos do que eu, tratando realmente assim, no cúmulo daquela expressão da objetificação, sabe? De que realmente, cara, tem uma expressão assim, vocês já devem ter lido alguma vez, que é um bagulho que justamente esses caras, esses incel e esses homens seguindo seu próprio caminho usam, que é aquela velha história assim de depósito, sabe? O que é depósito? Depósito de porra, que é uma gíria que esses caras, eu não sei se eles tiraram também dos gringos e traduziram para português, mas é uma gíria que esses rapazes de internet ficam se referindo ao gênero feminino, sabe? Que as mulheres são depósito de porra. Só que, tipo assim, isso daí não nasceu agora, não nasceu com a pornografia, entendeu? Basicamente, a nova versão é a versão século XXI de homens normalizar enxergar relações sexuais como um negócio assim que nem é um ser humano, sabe? Que eles estão se transando com um ser inferior a eles, que é só um depósito, sabe? Isso daí eu cresci ouvindo coisas que não eram exatamente esse termo, mas o sentido final era isso, sabe? Então, a gente vai tentar criar uma sociedade, sabe? Que faz com que as pessoas entendam que até quando tu vai ter uma relação sexual com a pessoa, que não vai ser para vocês ter um relacionamento amoroso a longo prazo, que não vai ser para vocês ainda assim construírem uma família. Em primeiro lugar, porque tu não sabe onde vai parar. Pelo menos para mim é assim, entendeu? Eu vou usar como base assim, eu sou uma pessoa que para mim, tipo, sexualmente falando, eu posso transar com a pessoa na primeira relação, primeiro saída com a pessoa, porque para mim isso não é um impeditivo disso ir adiante ou não, sabe? Eu não sou o tipo de cara que vai usar o fato de eu ter me relacionado com uma mulher na primeira noite, que ela não é uma mulher para namorar, sabe? Não tem esse tipo de raciocínio na minha cabeça justamente porque pra mim, se eu não gostar de ter uma experiência sexual com a pessoa, se eu não quiser repetir, provavelmente eu nem vou querer me envolver emocionalmente com essa pessoa, porque eu considero algo importante pro meu relacionamento, sabe? Eu ter uma relação sexual que tem vínculo ali, que tem uma coisa gostosa, prazerosa para manter um relacionamento a longo prazo, pra mim, essa parte é imprescindível, digamos assim, entendeu? Então, a gente tem que criar uma geração de pessoas assim que quando até a relação sexual, que é dita como casual, digamos assim, ela ainda é humanizada, entendeu? Tu ainda não chega, tipo assim, mostrando a foto da tua rola, justamente porque não é
Tipo, não existe mulher pra casar e mulher pra ficar. Existe mulheres, se deu. São seres humanos, sabe? Não é porque tá atrás de uma tela, não é por causa que tu tá, tipo assim, tu tá vendo o comportamento que ela tem, digamos, mas ela fala de outro jeito com outros homens. Sim, entendeu? Porque são seres humanos, se tratam diferente, eles têm razões diferentes para agir aquilo lá, sabe? Isso não quer dizer também que o problema é teu, que o defeito é teu, que o erro é teu. Sabe? Que é tipo assim, não, se as pessoas não estão te tratando bem é porque tu não merece ser tratado bem. Não, eu já falei várias coisas de variáveis que alteram a forma que a pessoa é tratada, inclusive a aparência, mas não só, mas também a aparência, né? Mas agora, isso daí também, em última instância, não é o fato de tu não ser reconhecido como um homem ou uma mulher bonita, né? Mas homem, especificamente, nesse momento da narrativa, sabe? Não é porque tu não é reconhecido como um homem bonito que isso te dá justificativa para tu hostilizar uma pessoa que tu tentou investir de alguma forma, sabe? Então, é esse tipo de coisa que eu quero lutar para modificar, mas eu quero lutar para modificar assim, com racionalização, sabe? Explicando para essas pessoas, para esses homens que estão nesses pontos assim de talvez até de sofrimento também, mas de ódio, de raiva, sabe? De que tipo assim, que não vai dar certo, sabe? Esse processo não vai ser bom para eles, principalmente em primeiro lugar. A primeira coisa que eles têm que entender é, eles não vão ser felizes abraçando essas racionalidades estúpidas, sabe? Eles não vão ser felizes abraçando esse celibatário involuntário, né? Não adianta nem eles convencer a eles mesmos que eles querem ser celibatários, a não ser que eles sejam assexuais, que a maioria não são, né? E mais do que isso, a misoginia não vai fazer eles serem pessoas melhores, né? Eles aprenderam a odiar mulheres e nem enxergar mulheres como seres humanos e definir elas como outras coisas, né? E mais uma vez, eu não tô dizendo que, o homem é o vilão, a mulher é o santo. Não, mas eu tô pegando exemplos reais de coisas que a gente vê na nossa sociedade, sabe? Se vocês vê uma grande, assim, como posso dizer assim, exemplos femininos fazendo coisas que eu condenei dos homens aqui, entendeu? Me dão esses exemplos, sabe? Me mostra onde é que tem essas mulheres que ficam mandando fotos indesejadas, me mostra casos assim de coisas, dessas coisas acontecendo reais, sabe? E daí ajuda a vir com uma exceção. Essas coisas que eu tô falando é abundância, sabe? Tu não precisa defender quem tá errado, entendeu? Mas ao mesmo tempo que eu quero depois de rir, depois de apontar e falar, hahaha, esses caras que mandam foto da rola são uns imbecil, só que eu já tô fazendo faz tempo, então eu quero entender, tá bom, por que isso tá acontecendo? Qual é a reincidência, sabe? E eu quero atacar esses problemas, sabe? E honestamente, o jeito mais eficiente que eu faço isso, por enquanto, é com esse tipo de programa aqui, entendeu? É tentando racionalizar, tentando... Se tem gente que flerta com esses ideais, é trazer eles pra esse lado de cá, entendeu? Que nem eu disse, hoje em dia é meio difícil ter esperança, porque eu acho que não tem ninguém tão neandertal aqui que ainda me escuta, ainda mais quando eu já tô falando por mais de uma hora, que eu acho que eu tô fazendo aqui, né? Me lembrei também que parte do discurso, assim, desses caras, assim, dos incel e desses MGTOW aí também, que eu esqueci de mencionar, é que eles também entram bem naquela coisa que eu falei, que tem tudo a ver com o contexto norte-americano e europeu, dos caras que têm medo de processo e falsa acusação, por causa dessa história de falsa acusação de estupro e tudo mais. E só pra deixar bem claro, eu não acho que falsa acusação de estupro é uma coisa pouca, babaca, é tipo aquela história do Neymar que foi acusado pela Angela Trindade, sabe? Eu acho errado falsa acusação de estupro, é óbvio. Só que agora, tipo assim, a ideia de que tu, que é um cara anônimo e normal e comum, vai ser vítima desse tipo de coisa. Mano, é uma paranoia muito doida. Tipo assim, não que. Cara, assim, já. Tu que tá me vindo aqui. Ai, Renan, mas eu já sofri um golpe de uma mulher que tentou me acusar de estupro. Cara, talvez tu seja a exceção. Talvez tu seja a minoria. Mas olha só. Não é comum, entendeu? Real, tô te falando super seguro, entendeu? Não é comum. Não, tipo, se o Neymar aconteceu isso e o Neymar teve que se precaver, teve que se cuidar. Sim, ainda mais sendo uma figura famosa, pública, com dinheiro, tem que se cuidar mesmo, que pode aparecer golpista. Só que agora, mano, se tu é um cara normal, um cara anônimo, entendeu? Trata as minas com respeito, entendeu? A chance de alguém, do nada, tentar vir com uma falsa acusação de estupro, e mais do que isso, cara, nem acusações legítimas de estupro costumam ser chegadas até o final. Então, tipo assim, não entre nessas piras que é o que esses caras lá de fora também pregam. Falam assim, nem chega perto de mulher, porque a mulher pode querer dar pra ti e na hora que tu come ela depois, ela vai lá e te denuncia por estupro. Os caras, isso faz parte do discurso desses caras também. Por isso que eu falei, isso é um bagulho estúpido mesmo, merda, sabe? Tanto esse papo de incel, quanto homem seguindo seu próprio caminho, não tem nada de bom ali. Infelizmente, pra quem achava, quem ficou animado, não, cara, não tem. É uma coisa
é estúpido, sabe? Não tem nada ali que não seja um cerne extremamente sexista e do cara querer os privilégios masculinos que, tipo assim, ele não tá vendo esses privilégios no dia a dia, e não que não haja privilégios masculinos, mas eu já destaquei aqui que eu não acho que, digamos assim, ser homem é fácil, entendeu? Eu já falei aqui que eu acho que o machismo faz mal para os homens também, entendeu? Que é outra razão pela qual eu faço esse tipo de racionalização aqui, é que eu acho que a gente destruir o machismo vai ajudar os homens, sabe? Os homens vão ser mais felizes quando a sociedade ser menos machista. Essa é a minha opinião real sobre essa pauta. Mas enfim. Aí agora... machismo, tá? Esse negócio dos caras que tem medo de levar esse falso acusação de estupro. Então eu sei que é errado, eu sei que não é legal, deve ser muito ruim ter tua vida destruída quando alguém te acusa de tu ter feito algo que tu não fez. Com certeza isso daí é errado, com certeza é perigoso, com certeza é condenável. Sim, só que agora, mano, a chance de que tu, um cara da base da sociedade, um anônimo, vai ter tua vida destruída por causa de uma coisa dessas... Cara, não há realmente muita chance disso, sabe? Eu vejo até, tipo, eu vejo umas pessoas falando isso assim, eu fico, mano, não vai acontecer. Qual a chance de tu sair com uma mulher, ela vai, tipo assim, tentar fazer, chegar, denunciar pra polícia, mais do que isso que a polícia vai achar que foi de verdade e vai te levar preso, você atrás das grades, sabe? Sério, os caras sempre vêm com um exemplo em 1 milhão, sabe? Eles vêm com o exemplo do Neymar, eles vêm com a exceção de uma pessoa, sabe? Que rolou isso aí. Então é o tipo de coisa que eu vou dizer pra você, não, olha, não tô dizendo que é impossível, não tô dizendo que vai acontecer, que não tem mulher golpista, que mulher é anjo, que mulher é santo. Não, só que agora, dizer assim, ai não se envolve com nenhuma mulher, porque a chance de que tu saia com uma mulher e daí ela vai negar. Olha só, eu não transei com muitas mulheres, mas nenhuma das mulheres que eu transei veio no outro dia falar que ia me denunciar, sabe? Nunca das mulheres que eu transei, então tipo assim... Sabe um conselho? É só tu não ser um imbecil. Primeiro conselho, assim, entendeu? É não ser um imbecil. Mas, né... Acho que eu vou parar por aqui. Esse programa aqui, eu sinto que tinha mais coisas pra falar no final das contas, sabe? Eu achei que não renderia um programa inteiro só sobre isso, mas conforme eu comecei a puxar um assunto, foi vindo outros e outros e outros, e tenho certeza que quando eu ouvir aqui de novo, vou me lembrar de mais alguma coisa. Mas aqui no final das contas, acaba voltando pra masculinidade tóxica, acaba voltando pra sexismo, machismo, todas essas coisas que no final... Quando eu digo aqui que a maioria dos problemas sociais, eles se ligam, eles se abraçam, não é mentira, sabe? É um bagulho assim que a gente tem que começar... é uma grande bola, aquelas de lã que tá toda amaranhada, sabe? E quando a gente encontrar a primeira parte pra puxar, a gente vai puxando e vai desfazer um monte de cacada, sabe? Vai desfazer um monte de bosta ali que tá amaranhada, mas a gente tem que encontrar a primeira ponta pra puxar e depois o resto até que vai sair mais fácil, sabe? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. Eu, qualquer jeito, tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.